Bom, final de semana se aproxima e com ele a vontade de conhecer novos restaurantes, novas cozinhas e filmes, claro. Então nós vamos devorar as estreias que estão prometendo na sala de cinema. Meu convidado, você deve saber quem é hoje, é quinta-feira, traz as informações que você precisa para não pagar mico e escolher o filme errado. Já pensou? Estou recebendo o mais impecável crítico cinematográfico do nosso país, que é Christian Petermann. Boa noite. Como é que você está, querido? Tudo certo. Comida colombiana hoje. Comida colombiana. Pena que não vamos comentar nenhuma produção colombiana, que é um tanto rara aqui pelo Brasil. Não vejo também não. Mas na primeira oportunidade comentaremos. Perfeito. Ficaremos aqui hoje com cinema inicialmente hollywoodiano. Aliás, você, das estreias dessa semana, eu sei que você vai falar de dois filmes que você me disse serem bastante tensos. Sim. Para um público mais adulto, né? O primeiro deles, que você vai comentar, é o drama de espionagem Ponte dos Espiões. Mega elenco, mega direção, tudo, né? Bom, direção Steven Spielberg, não precisa falar mais nada. Você acha que é um dos bons filmes dele ou não? É um dos bons filmes dele, não é dos filmes extraordinários ou que entrarão para a história, mas é dos melhores que ele fez recentemente. E lembra bastante duas outras produções do Spielberg, voltadas a fatos históricos reais. Lembra, por exemplo, a situação de Amistad, porque boa parte da trama se passa num tribunal, tem todo um enredo de uma defesa em tribunal. E lembra muito também Munique, outro fato verídico que ele reconstituiu sobre o evento das Olimpíadas, por causa da tensão com a qual ele conduz a história. A história de Ponte dos Espiões é uma história que foi revelada, descoberta há pouco tempo, que a CIA, digamos, divulgou há pouco tempo, ocorrida no auge da Guerra Fria, entre o conflito extremo dos Estados Unidos com a ex-União Soviética. O filme começa em 57, se estende até 62 e é a quarta parceria do Steven Spielberg com o grande Tom Hanks. Tom Hanks, sempre um herói crível, ele faz um advogado do ramo de seguros, pacato, caseiro, que de repente é acionado pela CIA para defender um espião soviético. O espião soviético interpretado pelo britânico Mark Rylance, numa interpretação impecável. Com o tempo, esse advogado interpretado por Tom Hanks começa a virar um joguete justamente no auge da histeria política entre os dois países e vai ser decisivo numa troca de espiões, que era uma coisa muito comum à época. Você me dá um espião que eu aprisionei, você me devolve outro. Sim. E assim vários segredos ficam velados, ficam sob as cobertas. E o filme conduz isso de forma impressionante, impecável direção de arte. Há o elemento familiar que é sempre tão caro ao Steven Spielberg, o fato do Tom Hanks se envolver nessa história transforma completamente a rotina da família dele, esposa interpretada por Amy Ryan. Eles são vistos como inimigos por conterrâneos, porque estão defendendo um espião soviético. Um detalhe que o cinéfilo não pode deixar de reparar nessa produção, que é a primeira vez que o Steven Spielberg dirige um roteiro escrito pelos irmãos Coen, pelo Joan e Ethan Coen. E esses irmãos têm um senso de humor peculiar. E eles aproveitam, hoje em dia, o distanciamento que se tem dessa histeria atômica, que hoje é até um pouco engraçada, como o mundo todo realmente acreditava que ele podia explodir no meio de uma troca de ogivas entre países inimigos. E vários momentos eles pincelam um pouco esse absurdo da situação toda que a Guerra Fria potencializou. Mas o Steven Spielberg faz 2/3 de uma trama de espionagem, 1/3 de drama de tribunal. O desenlace a Ponte dos Espiões é justamente na Berlim Oriental, quando o Muro de Berlim ainda era uma novidade no consciente global, ainda era um elemento com o qual você tinha que se acostumar, habituar a ver. E o filme tem a dignidade spielbergiana, grande protagonismo do Tom Hanks, mas reparem muito no ator que faz o espião soviético Mark Rylance, que é o grande papel, a grande chance que ele tem no cinema como um coprotagonista, num filme digno, tenso, bem conduzido, mas que, à la moda spielbergiana, até atenua muito da complexidade da trama principal.
mas no final das contas parece quase uma adaptação de um John le Carré, de uma trama, de uma intriga de espionagem com elemento humano muito forte. E quem gosta da Guerra Fria, do elemento suspense, Spielberg... É a história contemporânea. Sim, com certeza. Um outro thriller dramático também é o Sicário, né? Terra de Ninguém. Aqueles conflitos da fronteira do México com os Estados Unidos, é isso? Exatamente. E aí sim tráfico de drogas, aquela coisa. Que trata do tráfico internacional de drogas, um filme extremamente tenso, um filme potente, quase um pesadelo existencial, todo centrado na figura da Emily Blunt, que faz uma agente contactada para uma força especial, uma força-tarefa, justamente tentando desbaratar um lorde do tráfico. Na semana passada eu comentei aquele filme com a Cleo Pires, Operações Especiais. É novamente uma protagonista feminina à frente de uma intriga policial, política complexa, mas que diferença. Sicário é um filme realmente de grandes nuances humanas, dramáticas. É um filme que deixa o espectador com o coração na mão, com o coração no pescoço, inúmeras vezes. Nesse sentido, não é um filme fácil. É um filme que potencializa a dramaticidade dessa situação. E Emily Blunt está fantástica contracenando com Benício Del Toro, faz um papel muito lacônico, muito econômico, quase sem diálogos, um papel meio misterioso, ajudando ela nessa empreitada. E se fosse um filme lançado um pouco mais tarde, poderia ser potencial candidato ao Oscar. O diretor é canadense, quebeciano, Denis Villeneuve. Ele sabe criar intrigas, manter o suspense do espectador com uma situação que é penosa. Grande filme de ação, mas não é para todos os estômagos ou paladares. De qualquer jeito, Emily Blunt arrasa e Benício Del Toro também. Terra de Ninguém nessa fronteira entre Estados Unidos e México, literalmente. Bom, vamos agora passar por uma coisa um pouco mais, vamos dizer, suave. Poética. São dicas de home entertainment, né? Exatamente. Primeira é uma delicada animação japonesa que eu gosto muito, de título O Conto da Princesa Kaguya. Exatamente. Foi uma finalista, fábula deles, né? É uma fábula típica medieval do Japão. Foi finalista ao Oscar de melhor animação deste ano. É uma das produções do Estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli, que é uma das grandes produtoras de animação no Japão. Vamos dizer, obra do Hayao Miyazaki, muito conhecida no Brasil, A Viagem de Chihiro. Esse é um filme do Isao Takahata, contemporâneo do Miyazaki, que faz, aí vemos uma das melhores cenas, faz uma animação manual, quadro a quadro, gente, sem digitação, não tem computador. Aí é a fuga, é quando a princesa surta num primeiro momento, em traços maravilhosos. É a história de uma criatura encontrada num broto de bambu, essa princesa Kaguya, muito bem educada pelos pais e prometida para um pretendente rico que fosse servi-la plenamente, mas ela é uma personagem feminista, uma personagem que não aceita esse destino de ser predestinada a um estranho. E aí começa toda uma jornada de protagonismo feminino, de delicadeza de traços, de beleza inquestionável, um grande trabalho do Estúdio Ghibli. E para quem gosta de animação, em especial tradicional, e para quem gosta de fábulas nipônicas, e realmente é uma dica delicada, uma dica imperdível e um surpreendente finalista ao Oscar de animação. É o desenho mais longo que o Estúdio Ghibli já realizou, 2 horas e 20. É longo mesmo. Para o tempo ocidental é peculiar, mas vale a investida. Ontem, Christian, a gente fez aqui homenagens 1000. Eu imagino. Ao 21 de outubro de 2015. Sim. Em função da trilogia De Volta para o Futuro, né? Exatamente. Aí, e hoje você está aqui para dar como dica também. Então, é a dica, um lançamento especial da Universal dessa trilogia. Os 3 filmes, inclusive o terceiro, que é um retorno ao tempo das diligências, mas é o primeiro filme que tem essa data marcante, 21 de outubro de 2015. Esse pack em Blu-ray traz inúmeros extras novos, documentários,
todo um documentário especial sobre o DeLorean, o carro sintomático que entrou para a história do cinema por essa produção. Aliás, começamos falando de Spielberg e meio que fechamos com Spielberg, porque é uma produção dele que criou história dentro do imaginário da ficção científica. E o dia 21 de outubro, que é quando Marty McFly chega ao futuro, a gente verifica várias coisas que ainda não atendemos na nossa realidade. Mas é bom para resgatar essa trilogia, ver vários detalhes de bastidores, cenas excluídas, cenas inéditas. Tem tudo isso, Os extras são impecáveis, é todo um pacote especial, um disco somente de extras para você mergulhar ainda mais nesse imaginário da trilogia do De Volta para o Futuro. E aí eu trouxe até o pack aqui em mãos, porque a Universal pediu encarecidamente, aproveitando aqui a nossa dinâmica do jantar, ela manda de presente tanto o De Volta para o Futuro, com esse extra de discos impecáveis, como também toda a coleção, falando em Steven Spielberg, do Jurassic Park, chegando até o último Jurassic Park. Para mim? Sim, para você, Universal, através da minha grande amiga Madalena Martins, manda esse presentão aí. Aqui, amor meu, obrigado. Obrigado, Madalena. Aí dá para rever e, como eu falei, com extras impecáveis em Blu-ray dessas duas produções, franquias, marcas do Steven Spielberg, em cartaz com Ponte dos Espiões, com o seu novo trabalho. Bom, e a sua última dica de hoje é o lançamento de um livro. Sim. Escrito por uma amiga minha pessoal, que é sua amiga também. Exatamente. Que é a Nilu, né? Nilu Leber. Nilu Leber, na segunda-feira vai lançar A Saudade Tem Gosto, que é um livro que ela colheu depoimentos da chefe Hilda Vinagre, depoimentos de histórias, depoimentos de receitas que a Nilu coletou, organizou nesse livro. O livro é lindo, eu já li. Já leu? Já li. Eu ainda não tive esse prazer. A própria Hilda me deu, assinou para mim, tudo. É lindo o livro. Então, eu chamo todo mundo para ir ao Bela Sintra, o restaurante Bela Sintra, na Bela Sintra, na Consolação, segunda-feira às 19 horas, para conversar com o Nilu Leber, para estar com Hilda Vinagre, contando seus causos bem coletados nessa obra Saudade Tem Gosto, que é uma verdade. E falando em gosto, agora finalmente eu posso começar a degustar aqui o prato colombiano, falando em chefes e cozinha. Que é maravilhoso. Bom, então vamos lá. Maravilhoso. Obrigado a você, meu amor. Volte sempre, viu, querida? Aqui no Rio de Janeiro são 2 beijos. Eu sou do Rio, não me acostumei ainda com um só aqui. Obrigado, Pupi. E olha, ainda tem o merengue ali pra gente... O merengue, tem um merengão aqui. E eu quero agradecer mais uma vez a presença desse meu querido amigo, Christian, que é impecável crítico de cinema, amado por todo mundo que gosta de cinema também. Ele é colaborador da revista Rolling Stone, da revista da Cultura e é sócio fundador da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Ele tem tudo isso no currículo, mas às quintas-feiras ele é? Às quintas-feiras eu sou sempre todo seu e também a partir da manhã mergulhando na Mostra de Cinema de São Paulo, que está começando hoje. Vai ser uma maratona. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, querido. Obrigado, muito obrigado. Obrigado.